Olá a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas sobre o edital Banrisul Cultural, Mobilidade e Conexões. É uma alegria imensa receber vocês nesse momento, que preparamos especialmente para apresentar o edital, esclarecer dúvidas e orientar os interessados e interessadas em participar desta primeira edição do programa. Estamos transmitindo ao vivo do estúdio Multimídia Banrisul. Participam desta live a diretora de Programas e Projetos Culturais do Banrisul Cultural, Gabriela Munhoz, a gerente de Programas e Projetos Culturais, Gabriela Conrad, que junto comigo irão apresentar os principais pontos do edital e responder as perguntas enviadas. Eu sou Gabriela Marlucci, analista de Programas e Projetos, e farei a mediação desse encontro hoje. No suporte da transmissão, contamos também com os analistas Saulo Winter e Ana Maia, que estarão acompanhando o chat e organizando as perguntas. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe da Universidade Banrisul, ao Marcos Moraes, Marcelo Robaina e Ângel, pelo apoio na realização dessa transmissão. Agora, convido a diretora Gabriela Munhoz para dar as boas-vindas e compartilhar um pouco da importância do programa Mobilidade e Conexões. Bom dia a todas e todos. É uma alegria estar aqui, lançando esse edital importante. Vou falar um pouquinho brevemente sobre ele, tá? O Banrisul Instituto Cultural e Social apresenta, então, o programa Banrisul Cultural, Mobilidade e Conexões, uma iniciativa institucional de caráter continuado que busca ampliar o acesso de estudantes, artistas e demais profissionais da cultura do Rio Grande do Sul à oportunidade de formação, intercâmbio e difusão. O programa promove a mobilidade artística e estudantil, entendida como o deslocamento de estudantes, artistas e demais profissionais da cultura do Estado para participar de atividades ou eventos fora de seu local de origem. Por meio de um edital, a iniciativa busca fortalecer trajetórias, incentivar a participação em atividades educacionais e culturais relevantes e ampliar a presença da produção do Rio Grande do Sul em contextos regionais, nacionais e internacionais. Este edital, ele funciona em fluxo contínuo e define as regras, os critérios e os procedimentos para a concessão de bolsas de incentivo. As inscrições permanecem abertas enquanto houver disponibilidade de recursos, respeitado o limite total de 1.500.000 destinados a essa edição do programa. Para garantir transparência e boas práticas de governança na execução do programa, o Banrisul Cultural adota diretrizes inspiradas nas políticas contemporâneas de fomento cultural, especialmente na Lei Federal número 14.903 de 2024, preservando sua natureza de entidade privada sem fins lucrativos e sua autonomia administrativa e institucional. Então, bom, estamos aqui hoje para tirar as dúvidas, né, as inscrições. Esse edital, ele foi, né, a gente apresentou ele no dia 29 do mês passado, e a partir de hoje, então, a gente abre as inscrições e com isso se coloca disponível aqui para tirar as dúvidas. Devolvo aqui a palavra. Tem uma curiosidade, nós somos 3 Gabrielas aqui, então a gente vai responder. Alguma Gabriela sempre vai dar conta da demanda. Muito obrigada, diretora Gabriela. Antes de iniciarmos a apresentação, então, é importante dizer que todos os editais do Banrisul Cultural contam com intervenções artísticas. Nessa edição, o projeto gráfico e as ilustrações foram desenvolvidas pela designer Teresa Bettinardi, natural de Santa Maria. Cada edital também conta com um pôster personalizado para que vocês possam baixar e imprimir. Dessa forma, buscamos fazer com que a leitura do edital não seja apenas funcional, mas também uma experiência sensível de fruição visual. Agora, vamos apresentar, de forma objetiva, os principais pontos do edital. Convido a gerente Gabriela Conrad para conduzir essa apresentação. Obrigada, Marlucci.
Então, vamos fazer uma breve apresentação aqui e a gente já abre para as dúvidas, tá? Como a nossa diretora mencionou, esse então é um edital que vai conceder bolsas de incentivo à mobilidade tanto de estudantes como de artistas e demais profissionais da cultura. Essas bolsas de incentivo, elas vão tratar de conseguir remunerar o deslocamento dessas pessoas para fazer atividades, participar de eventos. Então, trata-se de uma bolsa que está relacionada a custos de deslocamento. Então, a gente cita como exemplo ali no edital, por exemplo, o transporte, a hospedagem, a alimentação, né? E outros gastos que a pessoa proponente tenha, esse bolsista tenha, relacionados à viagem num valor máximo de R$ 20.000 por inscrição, por candidatura. Essas viagens, elas podem ser feitas dentro do estado, elas podem ser feitas a nível nacional e elas podem ser feitas fora do Brasil também. Esse é um edital específico para pessoas físicas, portanto, pessoas jurídicas não podem se inscrever. E bastante importante que o evento que a pessoa quer se deslocar para poder realizar, ele tem que acontecer com no mínimo 60 dias corridos após a data de inscrição, né? Então a gente já coloca aqui quem se inscreve hoje, porque as inscrições abriram hoje, vai ter um evento que tem que ocorrer pelo menos a partir no dia 12 de setembro de 2026. E isso acontece porque a gente precisa, vai ser um edital de fluxo contínuo, então a gente vai estar sempre recebendo propostas enquanto a gente tiver recurso orçamentário para isso, e a gente precisa então fazer a análise documental, a comissão de avaliação vai fazer as avaliações das propostas e a gente precisa desse tempo então para fazer a avaliação, encaminhar os termos e aí repassar o recurso para vocês poderem fazer a viagem, enfim, a atividade de vocês. A gente separou esse edital, como eu havia falado, em 2 eixos, o eixo atividades estudantis e o eixo atividades artísticas. As atividades estudantis, então, a pessoa proponente ela tem que cumprir alguns requisitos. O candidato ele tem que estar matriculado no ensino fundamental ou no ensino médio, ele tem que estar estudando em escola pública ou ele tem que estar estudando em escola privada com bolsa integral, e ele vai ter que comprovar isso na inscrição. O estudante também tem que residir no estado do Rio Grande do Sul, e ele vai ter que comprovar através de comprovante de residência, seja residência compartilhada ou seu comprovante de residência próprio. Aqui a gente dá alguns exemplos de atividades que podem ser feitas por esses estudantes, como feiras, como mostras, como Olimpíadas Estudantis, oficinas, workshops, apresentações de trabalho e demais eventos competitivos ou não. No outro eixo, atividades artísticas, então aqui a gente está falando de artistas e outros profissionais da cultura. A proposta de mobilidade ela tem que estar relacionada com uma das áreas ou linguagens da cultura, como música, teatro, circo, dança, literatura, artes visuais, audiovisual, também culturas populares e tradicionais e práticas culturais e ações de salvaguarda do patrimônio cultural. E esses artistas e profissionais da cultura também têm que residir no Rio Grande do Sul e têm que comprovar isso na inscrição. Aí, da mesma forma, o apoio pode ser usado para participação em mostras, em feiras, residências artísticas, cursos, workshops, premiações e outros eventos também de natureza competitiva ou não. Nesse edital, a gente abre a possibilidade das pessoas levarem os seus responsáveis legais, no caso dos estudantes, porque eles vão ser de ensino fundamental ou médio, mas também o artista pode levar seu filho, pode levar seu enteado, pode levar um outro dependente, assim como também o candidato pode levar acompanhantes do seu projeto, da sua atividade, desde que estejam relacionados com a proposta. E no caso de levar um acompanhante, tem que justificar a necessidade de levar esse acompanhante junto. O candidato vai poder escolher os valores de mobilidade que ele vai precisar usar para fazer o seu deslocamento. Então, ele vai escolher
uma faixa de valor entre R$ 2.500 e R$ 20.000. Então, podendo escolher R$ 2.500, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000 e R$ 20.000. E aí ele vai fazer na inscrição a escolha desse valor, vai justificar a necessidade desse valor, para que ele precisa desse montante, e a comissão de avaliação vai fazer essa análise, vai avaliar a plausibilidade dessa justificativa, e a comissão vai decidir sobre o valor final a ser concedido. Então, o proponente faz a proposta, né, qual é o valor que ele necessita, e a comissão vai dizer se esse valor é razoável, e aí vai receber exatamente esse valor, podendo receber menos. Quem pode se inscrever? Então, são pessoas físicas que tenham residência ou domicílio no estado do Rio Grande do Sul. No caso das pessoas físicas que são menores de 18 anos, elas têm que ser emancipadas ou elas têm que ter a representação do pai ou do responsável legal. A gente abre uma exceção aqui para quem não tem residência fixa, e nesse caso, essa pessoa vai ter que apresentar um comprovante de ausência de residência fixa que está disponível no nosso edital também. As propostas assim que não serão aceitas nesse edital. As propostas que não vão estar enquadradas em algum dos eixos, então o eixo artístico ou o eixo estudantil, propostas que prevejam deslocamentos frequentes para atividades regulares, como semanais, mensais, ou qualquer outra periodicidade. Então, se, por exemplo, eu tenho uma pós-graduação que eu vou desenvolver ao longo de um ano e eu preciso fazer viagens recorrentes, esse não é a intenção do edital. A intenção do edital é fazer um deslocamento para um evento específico, com data que vocês vão apresentar a carta convite de vocês, e aí vocês vão fazer essa viagem. Também, no caso de inscrições que não tenham essa antecedência mínima de 60 dias do evento. Então, a gente não vai acabar aceitando em função dos prazos que a gente precisa ter para conseguir conceder as bolsas. E também a gente não vai aceitar reembolso de despesas de eventos que aconteceram antes da inscrição do edital. Então, eu estou me inscrevendo agora em julho, e eu tive um evento que aconteceu em maio desse ano, e eu quero reembolso das minhas despesas. Não, esse é o tipo de inscrição que a gente não vai aceitar. Também a gente tem um outro caso específico aqui, que é inscrições que tratem de um mesmo produto, obra ou projeto, que é ligado a um mesmo evento ou atividade, ainda que apresentado por proponentes diferentes, integrantes de uma mesma equipe. Então, eu posso dar um exemplo aqui do caso de um candidato que é produtor de um filme, e ele faz a inscrição, ao mesmo tempo o diretor do mesmo filme faz a inscrição para um mesmo festival. Isso a gente não vai aceitar, e daí a gente vai selecionar apenas a primeira inscrição, e a demais inscrição vai ser desclassificada. Agora, se vai um produtor de um filme e o diretor representando outro filme no mesmo festival, aí não teria problema. Se acontece, desculpa, Gabi Marluce, se acontece isso de querer, né, de duas pessoas quererem ir num mesmo evento, num mesmo produto, relacionados ao mesmo produto, então a gente recomenda que um apenas se inscreva e coloque o outro integrante, ou os demais integrantes, como acompanhantes, informando isso no formulário de inscrição. Aí a gente vai fazer a seleção das propostas. Primeiro a gente faz a admissão, que significa uma análise documental. A gente vai conferir a inscrição, vai ver se toda a documentação foi apresentada, e a gente encaminha, por ser um edital de fluxo contínuo, né? A gente está sempre recebendo propostas, está sempre encaminhando essas propostas para a comissão de seleção quando as propostas são admitidas. E a comissão de avaliação que vai fazer essa avaliação do mérito, ela vai avaliar o conteúdo e ela vai avaliar a qualidade da proposta. A comissão ela vai fazer uma análise que serve para ambos os eixos, então o eixo estudantil e o eixo artístico, e depois ela vai fazer uma análise específica pelo eixo da inscrição.
né? Os eixos que são para todos são o alinhamento com o programa, a viabilidade técnica, logística e de cronograma. Então, essa viabilidade técnica ela tem mais a ver com o planejamento da viagem de vocês, com o planejamento da mobilidade, e depois a consistência orçamentária e o uso responsável dos recursos. E aí tem mais a ver com os custos que vocês vão apresentar, o que vocês precisam para realizar a mobilidade de vocês. E aí, os critérios específicos do eixo atividades estudantis são a relevância educativa, o impacto multiplicador dessa proposta e a representação e projeção do Rio Grande do Sul. E do eixo atividades artísticas, a gente tem a relevância artística e cultural da atividade ou do evento programado, o currículo ou portfólio de quem está fazendo a inscrição, da pessoa proponente, e o impacto na difusão. Então, a pessoa, proponente, ela faz a inscrição, ela é admitida, é selecionada por uma comissão, a gente encaminha para ela, informa o valor concedido final e a gente encaminha para ela um termo de bolsa cultural e social com as condições necessárias para realizar a mobilidade. A pessoa assinando esse termo, então, ela recebe o recurso e ela pode executar essa mobilidade. Por fim, então, até 30 dias após a realização dessa mobilidade, dessa viagem, dessa atividade realizada, a pessoa proponente ela tem que nos apresentar um relatório da pessoa bolsista que consiste numa comprovação documental física, né, de que a viagem foi feita e que vocês fizeram a viagem. E a gente coloca ali, então, alguns exemplos, como registros fotográficos, material de divulgação da atividade, comprovantes de transporte, comprovantes de hospedagem, entre outros. Então, nosso edital está disponível no site do Banrisul Cultural e as dúvidas elas também podem ser encaminhadas para o e-mail cultural@banrisulcultural.com.br. Muito obrigada. Então, chegamos agora ao momento reservado para responder as perguntas. Nossa equipe está acompanhando o chat e irá nos encaminhar as dúvidas. Nós temos uma pergunta que é se eu posso utilizar a bolsa para despesas que já tive em casos em que o evento ainda não ocorreu, mas eu já me inscrevi e arquei com algumas despesas. Sim, pode. Esse não é o caso de um evento que já aconteceu, né? É um caso de que tu está buscando economicidade, por exemplo, comprando uma passagem aérea e que tem custo, então tu comprou com antecedência e aí tu pode utilizar desde que tu informe isso na tua inscrição e esse teu evento tu cumpra as condições do edital. Esse teu evento ele tenha pelo menos 60 dias de antecedência da inscrição. Temos uma outra pergunta também. Posso inscrever solicitações às quais eu já recebo bolsa parcial de outras fontes? Sim, é possível realizar a inscrição. No momento ali de preenchimento do formulário, terá um item ali solicitando se tem financiamento de outras fontes. E aí a gente só pede que coloque, que informe o valor e qual é a fonte, mas é possível sim. Escrever mais de um projeto? Pode escrever mais de um projeto, sim, enquanto o edital fica aberto, enquanto houver recurso orçamentário. Então, desde que não trate do mesmo evento, da mesma atividade, né, que tu pode realizar. Então, tu tem um evento agora que vai ser em, não sei, setembro, e aí depois, lá em janeiro, tu vai tentar de novo, e aí tu pode te inscrever novamente. Outra pergunta, o projeto aceita apenas inscrições de pessoa física? Como funciona em espetáculos que possuem outros artistas que também vão participar no mesmo grupo? Sim, o edital é endereçado somente para pessoas físicas, né? Nesse caso, um dos artistas faz a inscrição como pessoa física
e coloca os demais componentes do grupo, integrantes do grupo, como acompanhantes, justificando, então, a necessidade, né, desse deslocamento deles também, qual a função deles, né, nesse evento, nessa mobilidade. Então, é possível, sim, colocando como acompanhante. Qual o prazo para a participação na atividade após eu ser contemplado? Aí vai depender do teu, tem um cronograma no edital ali, mas vai depender também da execução da tua atividade, quando é que ela vai acontecer, né? A gente tem ali, são 10 dias, se eu não me engano, que a gente faz análise documental. A partir dessa análise documental, a comissão analisa em até 15 dias, e aí a gente encaminha o termo de bolsa, e aí vocês recebem o recurso, e aí aguarda a realização do evento, em até 30 dias apresenta o relatório do bolsista. Nesse caso, ela pergunta ainda se essa participação ela pode ser qual seria o prazo no futuro para essa realização. Então, recebo a bolsa agora e o evento pode acontecer talvez no final de 2027. Ainda é válido ou aguardo, tem um prazo para essa realização? Não tem, se tu quer te inscrever já para garantir a realização do evento, não tem essa vedação no edital, não. Tu pode fazer essa inscrição. Desde que tu apresente ali a carta de aceite, né? Enfim, todos os do teu evento, o convite e todos os documentos necessários conforme o edital. E no caso de inscrição com acompanhantes, é necessário anexar o documento dos acompanhantes? No formulário de inscrição, abre um campo para anexar ou para informar esses dados? Não é necessário informar os dados, apenas o nome, vai ter ali um item específico para acompanhantes. Então, os dados a serem informados são os nomes e a identificação dentro do projeto, né? A justificativa ali, qual a função dessa pessoa dentro do projeto, da obra, em relação à mobilidade. Os dados mais detalhados é apenas da pessoa física que vai estar realizando a inscrição em nome do grupo. Complementar, que eu acho que esse ponto é importante. Esse é um edital para CPF, que se dentro da proposta desse CPF, né, estiver vinculado pessoas, por exemplo, dependentes, né, uma mãe que quer levar um filho, né, recém pequeno, enfim, ou um CPF que tenha vinculado um colega de trabalho que faça parte desse trabalho. Para a gente, o que importa, né, nesse sentido, é porque não é um edital para grupos, né, como tantos são, né? Então, assim, são pessoas vinculadas ao projeto, ou por questões pessoais, vinculadas à maternidade, por exemplo, ou por questões profissionais, vinculadas à proposta apresentada, né? Então, é aceito como acompanhante ao projeto, né? Mas o foco principal é atender ao CPF, por isso é indicado para, né, as pessoas individuais. Nesse tema, e em projetos com inscrição de múltiplas pessoas, se houverem projetos onde constam menores de idade, é necessário incluir a documentação dos responsáveis ou incluir alguma documentação de autorização extra para a participação desses outros acompanhantes e participantes? Se o acompanhante for menor de idade, nesse caso, o formulário ele permite a inclusão de outros anexos, e aí pode colocar, sim, a informação de que esse menor vai estar junto, né? E existe algum limite para o número de acompanhantes? Não tem limite para o número de acompanhantes. A questão é verificar, dentro do valor solicitado, se esse planejamento, essa previsão orçamentária, ela está adequada, porque esse vai ser o objeto da avaliação. Certo. Uma outra pergunta: funcionários públicos podem também se inscrever? A gente tem uma vedação para funcionários do Banrisul Cultural, não tem vedação nenhuma para funcionário público da nossa parte aqui, do Instituto, mas vocês têm que verificar a regra, nesse caso, as regras estatutárias de vocês, né?
Outra pergunta, o limite de R$ 20.000, que é o teto para a bolsa, ele é definido por integrante ou por evento? Pela candidatura, né? Tu vai fazer uma inscrição para mobilidade, tu vai apresentar a atividade e aí tu vai dizer o valor necessário para realizar essa mobilidade. Então, até R$ 20.000, de R$ 2.500 até R$ 20.000 pela inscrição, pela candidatura. E tratando-se de projetos diferentes, uma pessoa proponente que é acompanhante de uma outra pessoa em um outro projeto, tem algum conflito, algum impedimento? Sendo solicitações diferentes, elas podem se inscrever e cada uma colocar o outro como acompanhante? Sim, vocês vão. Uma pessoa vai como acompanhante em um evento específico relacionado então a um projeto. E ela tem outra atividade a ser realizada em outro momento, e aí ela quer se inscrever como pessoa proponente, não vai ter vedação, não. Desde que não seja o mesmo evento e relacionado então ao mesmo produto, à mesma atividade. Certo. E o valor da bolsa, ele pode ser utilizado para cobrir outros custos pessoais para participação no evento, como um visto de viagem, de ingresso em um outro país, ou é vedado só para participação efetiva no evento em qual ela vai participar, como viagem, hospedagem? Tu vai ter que apresentar, assim, esclarecer ali os custos que tu vai ter com essa viagem. Então, todos os custos, eles têm que estar relacionados com a viagem, mas a gente coloca alguns exemplos ali, não quer dizer que tenha outros custos que não foram previstos que tu não possa colocar, mas isso, de novo, vai ser avaliado pela comissão de avaliação. Então, todos os custos, eles têm que estar relacionados com essa atividade fim, com a bolsa que tu vai receber. Certo. E no sentido das prestações de conta, quando uma pessoa se inscrever e tiver acompanhantes, e no final alguns desses acompanhantes não conseguirem participar do evento, há algum problema? Tem alguma questão em relação à prestação de contas, caso esses acompanhantes não estejam É, presentes e no início eles estavam constando como participantes? tu vai ter que justificar na prestação de contas. Tu pode, inclusive, informar isso depois que tu for selecionado, informa o Banrisul Cultural que essa situação está acontecendo, mas se não der tempo, tu vai ter que justificar na prestação de contas o motivo pelo qual a pessoa não foi. E aí isso vai ser analisado dentro do relatório do bolsista, podendo esse relatório ser aprovado ou reprovado. E nesse caso, uma reprovação que significaria não ir no evento, né, vai ensejar a devolução dos recursos. Outra pergunta, tem um convite para um evento em uma outra localidade, mas ainda não tem data fixa. Essa atividade se enquadra no edital? Para realizar a inscrição é necessário ter a data do evento já. Então, tem um campo no formulário de inscrição exatamente para essa informação. Então, é obrigatório ter a data confirmada do evento. E um comprovante ou cópia de preenchimento de formulário de inscrição no curso conta como uma carta de aceite? Um comprovante do formulário de inscrição Isso. sem o recebimento da confirmação, aí vai fugir da regra do edital. A gente precisa da carta de aceite ou do convite da instituição que vai realizar o evento. Mais que esse procedimento de seleção seja um edital, vai ser analisado cada caso, né? Então, assim, tem a habilitação inicial, que lendo ali, né, é bem objetiva, né? Mas depois a gente vai analisar cada caso para entender, porque sabemos que tem essa coisa mais artesanal de uma situação ou outra, né? Aquela pergunta há pouco agora sobre a data. Não é por preciosismo, mas é porque nós já temos a gente compreende que a gente precisa pelo menos 60 dias para conseguir analisar e viabilizar esse apoio, né? Então, se não tem a data, a gente não consegue nem analisar, né, nem olhar para frente. Então, são poucas as exigências, mas elas são extremamente necessárias para que a gente possa realizar esse apoio.
corais estão contemplados nesse edital? Um coral que vai participar de um festival de coro, por exemplo, onde deslocamento e alimentação tem um custo para o grupo inteiro, ele também está contemplado? Ele faz a inscrição apenas de um dos participantes? Isso aí, nesse caso, é a área da música ali, no objeto do edital. Alguém vai ter que fazer a inscrição como pessoa física e colocar os outros membros como acompanhantes dessa atividade, né? Dentro da inscrição, é necessário já apresentar uma prévia do orçamento? Como que se faz essa justificativa, então, para justamente justificar o valor que está sendo solicitado? É necessário que tenha o orçamento de cada um dos itens, uma média do valor a ser utilizada? Isso, tu vai ter que apresentar os custos mínimos, né? Por que que tu está solicitando essa faixa de valor? Então, tá solicitando 10 mil reais, quais custos compreende esse valor? Tu tá compondo o recurso com um orçamento que tu já tem, então tu vai ter que informar isso, mas é minimamente informar para a comissão conseguir compreender por que que tu precisa de 20 mil reais e não de 10 mil reais. Essa é a intenção. E propostas que tenham mais uma questão de desenvolvimento do próprio artista, então não necessariamente uma participação em evento, mas uma residência artística, pesquisa, um desenvolvimento, algum outro curso pessoal em outra localidade, também é aceito? Desde que tu apresente né, as declarações da instituição que vai promover essa atividade, né? Então, a carta convite, né, ou o aceite de tu realizar essa residência, se for o caso, aí vai ser considerado, mas tem que apresentar a documentação exigida no edital. Tem bastante perguntas em relação ao convite, ao aceite da participação. Como que pode ser? Quais são os documentos ou as comprovações de que realmente foi feita esse convite ou esse aceite? Ou é só o organizador que pode participar? Justamente por essa singularidade dos casos, né? Tanto tem estudantil quanto artístico, fica muito difícil a gente criar um parâmetro, um padrão de documentação, porque as oportunidades são muito diversas, né? Então, o que a gente orienta é que se tente comprovar, contar essa história, fazer esse pedido de auxílio com o maior número de documentos e de informações que se tiver. Então, com a orientação, a sugestão, né, que solicite a oportunidade, né, as pessoas envolvidas nessa oportunidade que você está tendo, que te enviem o convite, documento, né, um e-mail, enfim, depende do caso, né, mas o importante é se dedicar para tentar contar essa história, né, do modo que a gente nos dê bastante informação para poder fazer essa análise curatorial. Possível inscrição para uma atividade que já esteja prevendo múltiplas cidades, no caso, um artista que solicita a bolsa para fazer uma pequena turnê ou participação ou apresentação em mais de uma cidade na mesma solicitação, em sequência. Sim, é possível, desde que tu apresente, então, essa carta de aceite da instituição ou do promotor desse evento, dessa atividade, aí é possível que seja feita em mais de uma cidade. Mas não é a ideia a gente pagar, por exemplo, uma bolsa de mobilidade para o artista realizar uma turnê, tá? É para realizar um evento, a participação, uma participação que seja mais pontual, tá? Podem constar no orçamento também despesas relacionadas à divulgação da proposta? Aí, nesse caso, seria uma divulgação para tu realizar a mobilidade, isso? Do próprio evento, divulgação do evento, Do para evento, promover o evento. para promover o evento. Aí tu vai apresentar e isso vai ser analisado tu tem que justificar ali teus custos, por que que tu tem essa rubrica, essa despesa, né? E isso vai ser avaliado pela comissão avaliadora.
Lembrando que o objetivo principal do auxílio é ligado a custos logísticos, né? Então, se excepcionalmente, eventualmente tiver algum vínculo de comunicação ligada, pode enviar. Mas lembrando que o principal objetivo é auxílio com logística, alimentação, hospedagem, transfer, enfim, afins. E como será realizada a prestação de contas do uso do recurso? O pessoal pede mais informações em relação à prestação de contas, se ela é financeira, quais são os dados que tem que constar na prestação de contas. Sim, ela não é financeira, tá? Apesar de vocês apresentarem os custos, que é para a comissão poder entender e poder definir o valor que vai ser concedido para vocês, depois vocês vão apresentar só a comprovação material de que vocês foram nas viagens. Então, eventualmente, vai ter um comprovante de hospedagem, que comprova que vocês estiveram lá, vai ter um comprovante de transporte, mas a gente não quer nota fiscal, a gente não quer recibo de restaurante, a gente não quer esse tipo de despesa de comprovante de despesa, né, no sentido de nota fiscal, cupom, recibo, a gente quer a comprovação material de que vocês foram realizar essa atividade ou esse evento. Outra questão, a pessoa proponente, ela trabalha e tem MEI, mas ela poderia se inscrever como pessoa física e realizar a atividade como MEI, se ela for aceite, se ela for participar desse evento? Aí depende, né? A carta convite, ela vai vir para ti como profissional ou ela vai vir para ti como pessoa física, né? Eu acho que talvez seja essa a dúvida que está acontecendo, né? Eu sei que o MEI, ele se confunde, enfim, por ser um microempreendedor individual, confunde a pessoa física com o CNPJ, mas nesse caso a gente vai olhar para a documentação do teu convite, né? Como que tu foi convidado para esse evento. Então, cuidado mas nesse detalhamento documental que tu vai nos apresentar. Tem bastante pergunta relacionada ao valor da bolsa, se ele entra mais próximo da realização ou se ele já ocorre logo após o aceite, é o primeiro processo ali da solicitação dela ser aceita, ou se ele é mais próximo do evento que ele acontece, porque tem algumas despesas que elas já estão previstas no início da solicitação, e se esses valores, se eles têm algum tipo de redução de imposto, se ele também é utilizado para o cálculo de imposto de renda na prestação seguinte. Como está no cronograma ali, né? Eu já havia falado ali na apresentação, a gente tem uma fase de admissão de 10 dias de análise documental, depois a gente vai ter 15 dias depois da análise documental para análise da comissão de seleção. E aí a gente envia o termo de Bolsa Cultural e Social no prazo de 7 dias, dando prazo, então, para a ciência do valor, ciência das regras e assinatura, e o pagamento ocorre em até 5 dias, a contar da assinatura do prêmio pelas partes. Da parte do Banrisul Cultural, não vai haver retenção de imposto, né, e nem pagamento previdenciário, vocês vão receber o valor integral. Caso a pessoa proponente tenha sido contemplada, mas o evento informado na descrição sofra alguma alteração, seja de datas ou seja cancelado. No caso de alteração de datas, tem uma prorrogação para essa prestação de contas, e se ele for cancelado, o recurso pode ser direcionado para participação em um outro evento, ou ele deve ser devolvido. Tá, 2 perguntas aí. Temos uma alteração de evento, né? Você já fez a sua proposta, ela foi selecionada, assinou o termo. E aí o evento teve uma alteração de datas. Nesse caso, tu deves informar o Banrisul Cultural, comunicar da alteração das datas, e aí a gente vai fazer a análise e vai fazer o aceite. No caso de o evento ser efetivamente cancelado, e aí tu querer pegar esse valor e usar para outro evento, isso não vai ser autorizado. Daí vai ter que ter a devolução e tu vai ter que te inscrever de novo para um outro evento, uma nova proposta que tem que ser analisada pela comissão de avaliação novamente, tá? Caso de proponentes que não possuam comprovante de residência em seu nome,
eles podem participar junto com uma declaração de que fazem parte ou dividem a residência com outra pessoa? Como acontece? Sim, é isso mesmo. Aí apresenta o comprovante de residência no nome dessa outra pessoa, juntamente com uma declaração de residência compartilhada, que daí deve ser subida como anexo, tá? Então é possível sim, não é obrigatório ter o comprovante de residência no nome, de quem vai receber a bolsa. Valores que são intermediários entre uma faixa de solicitação e outra, como, por exemplo, 17.500. Ele deve ser incluído na faixa superior da solicitação ou na logo abaixo, por não conseguir fechar o valor da cota É, próxima? no formulário ali, tu vai ter que escolher a faixa de valor, não vai poder fazer, tu não vai escrever o valor que tu quer solicitar, né? Tu vai ter que corresponder exatamente a essa faixa, e aí tu justifica a necessidade desse valor. E aí a comissão de avaliação vai definir se esse valor está mais compatível, então, com a faixa que foi selecionada, ou ela vai entender que vai ser necessária uma redução. Uma outra pergunta em relação aos prazos e duração do edital. As inscrições iniciam hoje, em 14 de julho, e elas têm um prazo final para inscrição. Como que vai ser divulgado o encerramento do edital? Isso, esse é um edital em fluxo contínuo. Isso significa que enquanto tiver recursos, a gente vai manter as inscrições abertas. Isso pode acontecer ao longo desse ano todo e ultrapassar para o ano que vem, ou isso pode acabar um pouco antes, em função do número de propostas que foram contempladas, né? Então, não tem um prazo final, mas a gente vai divulgando os resultados das pessoas que vão sendo contempladas ao longo do processo seletivo, tá? Mas a gente não tem um prazo final para encerramento, a não ser quando acabarem os recursos, que daí a gente vai comunicar nos nossos canais institucionais. Também é possível, enquanto o pessoal tá analisando ali as perguntas, é possível sempre vocês encaminharem ali a situação específica de vocês. Eu sei que já estão orientando ali no chat, né? Mas encaminhe a pergunta específica de vocês para a gente poder analisar e poder dar uma resposta formal para vocês também, se for o caso, dependendo da situação específica da proposta que vocês vão submeter para o Banrisul. Cultural. Essa é uma pergunta um pouco parecida com aquela em relação à MEI, mas no caso de grupos de danças musicais, grupos de artistas diversos, em que o convite ele é feito diretamente para esse grupo. O grupo pode ainda assim se inscrever, tem que mostrar que tem algum vínculo com esse grupo, a pessoa física que vai se inscrever, como que ela comprova que realmente ela está se inscrevendo em nome daquele grupo. Sim, daí ela vai atuar como uma representante do grupo e ela tem que ter vínculo com o grupo. Então, sempre apresentem para a comissão de avaliação tudo aquilo que justifica que esse convite está vindo para vocês vocês não ocorram em acabar sendo uma proposta não admitida ou uma proposta que a avaliação vai considerar que não tem mérito, né? Então, indiquem sempre que é o representante, que o representante tem vínculo com esse grupo, enfim, com essa atividade, tá? Porque é possível colocar anexos além dos obrigatórios solicitados no edital. Caso de um evento que o próprio proponente pretende criar, é possível participar dessa bolsa? Ele já é para participação em eventos que são de outras fontes, outras origens, e a pessoa apenas participa? Ou está previsto também em eventos que essa pessoa crie? Esse vai ser um caso que tem que ser considerado, assim, se eu estou entendendo, essa bolsa não é para a realização do evento, né, para a criação do evento, ela é para a mobilidade que vai ser feita. Então, se tu vai criar um evento no mesmo lugar que tu tá, e seja para custear o evento, aí não vai ser aceito, porque aí não tem relação com o objeto do edital. O objeto do edital é tu pagar esse deslocamento, né, conseguir fazer essa viagem, conseguir fazer esse deslocamento para realizar essa atividade.
Banrisul Cultural, ele quer auxiliar e viabilizar oportunidades que surjam para estudantes e artistas do Estado. Então, é acreditar e apoiar uma iniciativa, uma oportunidade que as pessoas estão tendo, né? Isso de desenvolver algo, você pode desenvolver algo para buscar a oportunidade. Uma vez que você tenha ela, você apresenta ela para o cultural, né? Mas é importante lembrar disso, assim como eu lembrei há pouco, né? O objetivo principal é auxiliar com logística. Também foco nosso atender a solicitações que existam, né? Que a gente possa colaborar, contribuir. Por isso que não há restrição de ter um compartilhamento de fomento, de auxílio, né? Não tem nenhum problema se você acabar juntando oportunidades, né? De fomento para poder viabilizar uma oportunidade, não tem problema. Então, acho que é bom lembrar disso quando for enviar a proposta. Mas, de novo, cada caso vai ser analisado com o material e as informações que vocês nos passarem, né? Contando essa história. De aceite ou convite em outro idioma, precisa ter um anexo com uma tradução oficial, uma tradução juramentada, ou não é necessária essa tradução? O edital não tem essa obrigação, mas a gente recomenda que sim, tá? Que venha de outro país, que venha o original, que foi o convite que foi realizado, e a tradução como um anexo não obrigatório. Desculpa, Saulo, só uma observação sobre a fala da Gabi. Aí é importante que vocês coloquem, então, essa recomendação nossa da tradução, podem colocar dentro do mesmo anexo daí, com 2 páginas, né? A primeira página sendo o convite original, a carta de aceite original, e abaixo a tradução. Seria isso. Só complementando. Então, a bolsa ela é voltada apenas para a mobilidade ou os custos de inscrição, alguma outra participação, algum outro tipo de custo que não seja específico para hospedagem, transporte do proponente, eles também são compreendidos nessa bolsa ou não? Tudo que for relacionado à concretização da realização dessa atividade, né? Ao fato de tu precisar ir nessa atividade. Então, uma inscrição, sim, estaria contemplada, e todos os custos que tu precisar, de novo, tu vai ter que descrever ali, informar a necessidade, justificando o valor solicitado. E no caso de cursos que são curso de formação ou algum outro curso que seja mais uma especialização desse próprio participante, ele também pode ser incluído nessa bolsa ou é só inscrição realmente em eventos e outros tipos de participação? Nesse caso, tu cai ali na vedação do edital, que a gente não vai financiar a bolsa para quem realizar eventos que tenham uma programação com regularidade, né? Então, no caso de especialização, que tu precisa ir, enfim, semanalmente ou mensalmente, então essa não vai ser o objeto deste edital especificamente. A Gabriela respondeu através de um viés essa pergunta, né? Agora me ocorreu aqui agora que se, por exemplo, tu tiver uma oportunidade que tenha cunho formativo, não há uma vedação disso, né? Se você se inscreveu, participou de uma seleção para fazer um curso fora, né? E é um curso localizado. Ela respondeu, né, com uma certa questão de temporalidade, né? Não, mas são 4 dias, uma imersão de um curso, não há uma vedação por ser formação, né? A gente está com foco no intercâmbio, mediação, mas pode ter essa natureza tanto artística quanto educacional de formação. Mas, de novo, vai se analisar o contexto, né? Na participação desses eventos em que tem um custo de inscrição, não necessariamente uma carta de aceite, como participar ou como fazer essa solicitação para o edital de mobilidade sem que ele já tenha se inscrito, no caso. Ele não se inscreveu, tem um custo para inscrição, e ele não
tenho uma carta de aceite, nesse caso, como acontece? Se tu não apresentar essa carta de aceite, tu vai acabar sendo não admitido ali porque tu não apresentou toda a documentação. Então, tu precisa dessa validação já. O que tu pode fazer e o que não está impedido é que tu faça um ressarcimento, enfim, dessa inscrição. A inscrição já foi realizada, ela custou tanto, tu engloba isso na tua proposta para se ressarcir, e aí tu pode ir com o evento desde que já com essa carta de aceite, tá? O que não pode fazer é o evento ser anterior, tá? E no caso da inscrição, onde ela vai considerar se ela participa desse evento ou não, se ela receber a bolsa de mobilidade. Então, ela ainda não realizou essa inscrição, ela não vai se ressarcir de uma inscrição que ela já fez, mas ela só vai se inscrever se ela for contemplada. Ela consegue colocar, então, uma cópia, um link ou algum documento que ateste que esse custo para essa inscrição existe, o valor desse custo, ou ela já tem que ter se inscrito para conseguir fazer essa solicitação? O que ela precisa, na verdade, para se inscrever é ter essa carta de aceite, tá? E aí, tendo a carta de aceite, vai informar que teve um custo que foi necessário, enfim, de deslocamento que já foi feito, né? De inscrição que já foi feita, mas o que precisa ter é a confirmação do evento de que foi feita essa atividade. Apenas com a inscrição, né? A intenção de fazer essa mobilidade, aí não vai ser suficiente para essa proposta ser considerada, né? Ela só vai ser considerada no momento que já existe a confirmação, né? Existe Ainda sobre a carta de aceite, esse convite pode ser realizado por que tipos de instituição, entidade, ou o participante ele precisa de fato comprovar que ele foi convidado a participar por uma instituição já oficialmente estabelecida, ou cada caso vai ser avaliado pontualmente? Pessoal, lembrando também que todas as perguntas devem ser enviadas no chat. Tem algumas pessoas com a mão levantada. O microfone ele não será aberto durante essa transmissão, apenas dos participantes. Então, podem seguir enviando as perguntas no próprio chat. Oi, só retomando aqui a última pergunta, que eu acho que a gente acabou não sendo ouvido por problemas aqui no microfone. Em relação às cartas de aceite, não há uma instituição, a gente não estabeleceu quais tipos de instituição vão ser consideradas como válidas para a gente analisar essa documentação, né? Vocês podem enviar o que vocês tiverem e isso vai ser analisado tanto documentalmente quanto pela própria comissão de avaliação, então cada caso vai ser considerado de acordo com a proposta enviada. Uma outra pergunta, eu posso ser contemplado mais de uma vez ao longo desse edital, ou eu tenho 2 eventos no qual fui convidado e que se enquadram dentro dos recursos disponibilizados? Por exemplo, um valor de 12 mil e um outro de 6 mil, totalizando aí 18 mil. Faço 2 inscrições ou eu faço uma inscrição com as 2 cartas convites e o valor total dessa solicitação? Isso, esse edital ele não veda mais de uma inscrição por pessoa física, tá? Como é a realidade de outros editais. Então, se tu tem um evento que tu tem um valor definido, tu faz uma proposta e essa proposta vai ser analisada, não é? Daqui a alguns meses tu vai ter outro evento, tu faz uma nova inscrição, é um novo evento com uma nova data, com uma nova proposta, então tu pode encaminhar outra proposta e ela também vai ser analisada. Nós temos muitas pessoas perguntando sobre os tipos de documentos aceitos, tanto documento de residência quanto carta de aceite. Se por alguma eventualidade esses documentos não forem aceitos ou tiver alguma questão que ainda precisa ser esclarecida, a solicitação vai ser cancelada ou nós conseguimos ainda
fazer um ajuste dentro dessa mesma solicitação. A gente não vai abrir nenhum tipo de diligência para solicitar ou complementar a documentação. A documentação vai ser analisada a partir do que foi enviado. Em relação aos comprovantes as dúvidas em relação aos comprovantes de residência, a gente colocou ali no edital quais são os tipos de documento que vão ser aceitos. Mas se porventura acontecer de vocês serem não admitidos na proposta por alguma inadequação documental, vocês podem apresentar novamente a inscrição, desde que cumpra esse prazo mínimo de 60 dias para a realização do evento. E no caso de uma residência artística, por exemplo, onde não há um limite de tempo em que o participante vai estar nessa residência, como ocorre esse prazo para prestação de contas? Ou se tem um limite máximo para essa participação de início e fim? Isso, o prazo para apresentação. Depois que tu já recebeste o recurso, o prazo para apresentação que está previsto no edital é 30 dias até 30 dias após a realização desse evento, então dessa tua atividade, tu vai ter que apresentar o relatório do bolsista, comprovando que tu concretizou, que tu concluiu essa tua mobilidade. Existe uma limitação de participantes, de proponentes para o mesmo projeto, sejam eles participantes do mesmo grupo ou de grupos diferentes? Tu diz dentro de uma mesma inscrição, se tem uma limitação por acompanhantes, não existe essa limitação e também não existe uma limitação de quantidade de propostas que podem ser submetidas por pessoa física. Eu acho que esse é o questionamento. Não existe essa limitação. Na verdade, de proponentes para o mesmo projeto, então, ou para o mesmo evento, é um evento que vai acontecer e 3, 4 pessoas proponentes se inscrevem para o mesmo evento. Essa é uma vedação que a gente colocou ali, né? Num mesmo evento, para um mesmo projeto, só uma pessoa vai poder se inscrever. As outras pessoas, elas têm que ser colocadas como acompanhantes, tá? Então, foi o caso que a gente deu ali de um festival de cinema que vai um produtor e vai um diretor de cinema e eles concorrem, né? Vão participar do festival com um mesmo filme. Então, dentro de um mesmo produto, eles não podem se inscrever para a mesma ação, para realizar o mesmo objeto dentro de um mesmo evento. O que vai acontecer é que a gente vai aceitar a primeira inscrição e as demais vão ser não admitidas. Então, a nossa orientação é que, se houver essa situação, que se coloque um proponente como responsável e os outros sejam atendidos como acompanhantes. O que pode acontecer, a Gabi falou aqui sobre a primeira, né? O que pode acontecer é uma proposta vir de um CPF escrita de tal modo, né, no qual ela não seja aprovada, e eventualmente um outro CPF posterior escrever a mesma proposta, mas com uma escrita, com uma argumentação, né, que tenha uma aprovação curatorial. Pode acontecer, não necessariamente ser o primeiro, não quer dizer que porque uma primeira oportunidade não foi atendida, não possa voltar uma proposta com, né, através de um outro CPF, de um outra, né, é isso, de novo, quanto melhor vocês contarem essa história para a gente, mais a gente vai conseguir analisar, né, então, e claro, né, também é importante dizer que isso não significa proporcionalmente, diretamente em relação à quantidade de documentos, né, a qualidade do modo como se conta, como se comprova, não quer dizer que, só para ficar atento a isso também, né, o envio, às vezes, de muita documentação, se não estiver bem endereçada, bem direta, né, também não colabora, né, então só para ficar atento a isso também. Uma outra pergunta, no caso da pessoa contemplada, a conta de recebimento da bolsa, ela tem que estar no nome da pessoa do proponente, pode ser uma conta em nome de outra pessoa ou da MEI, que é desta pessoa proponente? Pode repetir, por favor? Sim, a conta bancária para recebimento da bolsa, ela tem que estar no nome do próprio proponente ou ela pode estar no nome de uma terceira pessoa, não necessariamente um responsável, um acompanhante, mas uma terceira pessoa, ela tem que estar exatamente no nome do proponente, ou ainda se ela pode
ser do MEI, mas essa MEI pertence ao proponente. Certo. Nós indicamos que, na verdade, é obrigatório que a conta corrente registrada ali no momento da inscrição seja da pessoa proponente que está fazendo a inscrição, a não ser que seja em caso das atividades estudantis, né? Que então quem vai realizar a mobilidade seja um menor de idade, então essa conta bancária deve ser da pessoa proponente, então desse responsável legal que vai estar realizando a inscrição por esse estudante. Uma outra pergunta, a participação em eventos literários, no caso, uma pessoa que é autora de um livro e vai participar de um evento de lançamento em outro estado. Ela pode se inscrever também nesses casos? Sim, está dentro das áreas contempladas no edital. Nós ainda temos algumas perguntas em relação à carta de aceite. Se essa carta de aceite ela pode ser apenas um e-mail simples ou se ela tem que ser um documento da instituição que está fazendo o convite, com o carimbo ou uma assinatura eletrônica, ou um simples e-mail já pode fazer esse papel também. Ela pode ser por e-mail, sim, desde que venha dessa instituição que comprove ali que foi remetido por essa instituição que tá promovendo esse evento. E aí vai ser analisado pela comissão. A gente está se aproximando do horário limite, então, eu não sei se tem alguma pergunta final ainda, o Saulo está verificando aqui, mas eu acho que a gente vai se encaminhando. Importante lembrar, sublinhar o que os meus colegas passaram aqui, né, de que a gente está sempre atento ao e-mail, então, mesmo que a gente encerre a live hoje, a gente continua disponível, né, para tirar dúvida. Aquilo que a gente veio falando aqui, né, quanto melhor se contar essa história, né, sobre a oportunidade que se tem, mais a gente vai ter chance de compreender e possibilitar esse auxílio, né. Para finalizar, acho que talvez seja interessante dizer que nós, que estamos aqui nesse planejamento desse edital, técnicos da cultura há muitos anos, né, acho que esse edital ele é resultado também de uma investigação muito delicada de quem está bastante tempo trabalhando com isso, né? E aí eu cito a Beatriz Araújo, diretora-geral do Banrisul Cultural, no sentido de experimentar e apostar em coisas que a gente vem investigando, né, ao longo dos anos, como, por exemplo, desenvolver um edital só para CPF, né? Desenvolver um edital em fluxo contínuo, que é uma experiência, inclusive, para nós, né, que estamos aqui na gestão, pensar num edital aberto o ano todo, como é que isso se dá, né? Simplificar a burocracia, de fato solicitar só o que realmente precisa ser solicitado, né? Não solicitar um orçamento, um descritivo detalhado de onde cada centavo, né, deve ser, possibilitar que o profissional, o artista, estudante, tenha essa vivência de modo integrado, né? Porque viagem, intercâmbio também é isso, né? Então não deixar tão enrijecido, não deixar as caixinhas tão, né, categorizadas. Então, acho que é isso, assim, para finalizar, dizer que o nosso objetivo é possibilitar e participar dessas vivências de experiências, intercâmbio, trocas, né? Nós estamos aqui no sul do Brasil e, enfim, a gente acredita nesse apoio, nesse incentivo, porque cultura é isso, né? O nosso slogan é que na cultura que a gente se encontra, a gente acredita nisso, então estamos muito felizes de estar lançando esse edital agora e esperamos que vocês participem e gostem, enfim, que isso tenha um grande sentido. Muito obrigada, vou passar aqui para as minhas colegas finalizarem e até já. Agradeço pela participação de todos e a gente fica à disposição aqui no Banrisul Cultural ao longo desse processo para auxiliá-los no que for necessário. Lembrando, então, que demais dúvidas podem enviar para o e-mail cultural@banrisulcultural.com.br, que nós estaremos a postos para responder e orientá-los da melhor forma. As inscrições já foram abertas a partir das 9 horas da manhã de hoje, então, finalizando aqui a nossa live, eu agradeço a companhia de vocês e espero que possa ter sido um momento para auxiliá-los e orientá-los da melhor forma para realizar a inscrição. Até a próxima e muito obrigada.